Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Esse domingo, maravilhoso domingo, não é? Em que sentimos muito não poder ter o culto presencial. Eu quero me dirigir à igreja pedindo aos irmãos e aos amigos e aqueles que tiverem contato com esse vídeo que nos juntemos em oração em favor de quantos irmãos estão sofrendo, porque se há algo em Cristo que nós precisamos herdar, irmãos, é a empatia, é sentirmos a situação dos outros, sentir que as pessoas estão sofrendo, estão doentes, estão morrendo, e que nós, como igreja do Senhor, representantes do Senhor, daqueles povo de Deus aqui na terra, nós precisamos fazer a diferença, olhando para esses mais para esses que têm mais dificuldade, para esses que não estão conseguindo se organizar, para esses que estão passando por necessidades, por doenças, por desilusões, por problemas graves em cada família. Precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, atentar para essas situações e orar. Meu chamado a você nessa manhã é para que oremos em favor dessas pessoas. Eu gostaria de ler para os irmãos o texto de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 27, que diz assim: Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, a situação da igreja hoje, em plena pandemia, é uma situação muito difícil. Muito difícil de existência, falta essa possibilidade de estarmos reunidos, falta a comunhão, que é característica da igreja, é uma das características básicas da igreja, a comunhão dos santos, mas podemos ter essa comunhão através dos nossos contatos, dos nossos telefones, dos nossos vídeos, podemos ter contato, podemos conversar uns com os outros e podemos orar uns pelos outros. Quando eu olho para esse texto de Atos, irmãos, o que eu vejo aqui são algumas coisas extremamente importantes para nós observarmos. A primeira coisa que eu quero que nós observemos nessa manhã é o reconhecimento do povo de Deus ali reunido, da igreja do Senhor reunida em oração, é que não há nada que fuja ao propósito e à predeterminação de Deus. Até mesmo a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, eles dizem no versículo 28, que eles fizeram tudo o que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram. Isso significa, irmãos, que toda calamidade, todas essas coisas já estão, Deus já as conhece de antemão. E que nada foge ao controle dele. Nada pode escapar do controle de Deus. Portanto, essa epidemia, essa luta que nós estamos tendo agora, irmãos, nada pode escapar das mãos de Deus. E há o reconhecimento da igreja de que Deus precisa olhar para o que está acontecendo. É necessário chamar a atenção de Deus para o que está acontecendo, se bem que Deus já conhece todas as coisas, já sabe que isso vai acontecer, sabe de todas as coisas e jamais será pego de surpresa com qualquer acontecimento, mas mesmo assim, os irmãos ali reunidos dizem, olha para as suas ameaças, olha, Senhor, para essa situação. A necessidade não é de Deus, mas é nossa, de sabermos que podemos contar com Ele, de que Ele está em nosso favor, de que Ele nos ajuda, enquanto igreja, a pregar a palavra de Deus. Nós precisamos de coragem nesse tempo de desafio para poder pregar a palavra, irmãos. De muita coragem. Não dá para nos enfiarmos em tocas e ficarmos escondidos de qualquer maneira. Evidentemente, nós somos crentes que respeitam as autoridades. Enquanto houver decretos que nos impossibilitem a reunião, eu creio, como pastor da igreja, que nós devemos obedecer. Embora contrariados, embora sabendo que a igreja não é o foco da contaminação, embora sabendo que os cuidados são respeitados, principalmente em igrejas como as nossas,
Mesmo assim, eu creio que nós devemos obedecer às autoridades. Estamos vendo os hospitais. É impossível, irmãos. A loucura, a tristeza, o sofrimento tem atingido muitos amigos, muitas pessoas queridas. Nós sabemos que isso não é uma mentira, isso não é uma falácia. Os hospitais estão cheios mesmo. As UTIs estão lotadas, o corpo médico já não aguenta mais trabalhar, os enfermeiros estão abalados. Não é fácil lidar com essa situação. Então, irmãos, mas nós precisamos ter intrepidez para pregar a palavra, seja da forma como for. E eu creio, irmãos, que nós somos chamados a pregar com os nossos exemplos, com a nossa vida, com a nossa fidelidade a Deus. Precisamos ser fiéis a Deus na nossa pregação do Evangelho. E isso independe de estarmos juntos na igreja. A nossa fidelidade começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, ensinando a palavra aos nossos filhos. Irmãos, eu tenho medo de daqui a algum tempo saber, não é? Que alguns irmãos jamais abriram a Bíblia para ler junto com seus filhos. Jamais observaram essa possibilidade de estar em escola dominical com seu filho dentro da sua casa, ensinando, trazendo-os para a leitura da palavra, para a oração. Porque a igreja ajuda, irmãos, mas as reuniões da igreja são muito rápidas, muito pequenas, diante do quanto tempo os pais têm com os filhos para ensinar-lhes a palavra. E o meu desejo é que todos nós sejamos imbuídos da responsabilidade que temos de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, a quem necessita e a quem pensa que não necessita. Principalmente, irmãos, à nossa família e aos nossos filhos. É uma responsabilidade sua, agora, já que a igreja não pode ajudá-lo nesse momento a reunir os seus filhos para ensinar a palavra, é sua responsabilidade ensinar os seus filhos. Eles precisam aprender de Deus. E é você que precisa abrir a sua Bíblia e ensinar em sua casa. Precisamos ter intrepidez para pregar a palavra, porque é Deus, segundo os irmãos reunidos, que estende a mão para fazer curas. É Deus que cura, irmãos. Através de remédios, através de médicos, através de processos, através de vacina, através de qualquer coisa, mas é Deus quem põe a mão, é a mão de Deus que cura, é a mão de Deus que faz sinais, é a mão de Deus que faz prodígios. E eu fico assustado quando eu vejo homens dizendo que eles são realmente milagrosos. Não são, irmãos, não são. Eles não fazem nenhum milagre, o homem não faz nenhum milagre. O milagre quem realiza é Deus. E Deus não realiza o seu milagre para que qualquer homem tenha glória própria. Deus realiza os seus milagres como sinais da sua ação, do seu poder, da sua bondade, da sua empatia com os seres humanos. Portanto, irmãos, não esperemos em homens, mas esperemos em Deus. É preciso que nós estejamos reunidos em oração a cada dia, a cada manhã, a cada tempo. Olha, a palavra de Deus nos diz que quando aqueles irmãos oraram, quando eles encerraram a sua oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Imagine a força do Espírito Santo agindo no coração daqueles homens. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que o coração deles estava cheio do poder de Deus. Quer dizer que a sua oração foi ouvida nos céus. Quer dizer que Deus moveu as coisas quando aqueles homens oraram, quando aquelas pessoas oraram, quando aqueles irmãos e irmãs oraram. E eles com intrepidez então anunciaram a palavra de Deus. Olha, irmãos, estamos aí diante de um novo decreto que ainda não foi editado, estamos aguardando para saber quais são as diretrizes para a próxima semana, mas já sabemos que serão mantidos todos os protocolos já anunciados no antigo decreto. Não sabemos ainda com relação às igrejas e esperamos que sejam liberados os cultos presenciais, pelo menos para igrejas com poucas pessoas, mas que seja liberado o nosso culto presencial. Se não for, no próximo domingo teremos, e aí durante a semana eu vou comunicar, teremos ainda o culto apenas transmitido para os irmãos. Mas qualquer que seja a forma, irmãos, transforme a sua casa em culto de oração e de gratidão a Deus. Ainda podemos fazer isso, irmãos. E o meu grande dilema, a minha grande preocupação, irmãos, é sobre casas de irmãos, de amigos, que não têm essa preocupação de fazer da sua casa uma casa de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Deus é o que de mais importante você pode ter.
E essa saúde que Deus tem dado, essa força, essa energia, essa intrepidez que você tem tido para trabalhar, para cuidar dos seus negócios, para cuidar da vida da sua família, essa só pode vir da presença santa do Espírito Santo no seu coração. É preciso que você esteja cheio do Espírito Santo. Passar por essa epidemia, irmãos, como nós estamos passando ainda incólumes, ainda resguardados pelo poder de Deus, com saúde, com força, não é? Podendo sair, podendo fazer as nossas coisas, podendo ser fiéis ao Senhor, ainda é uma grande bênção do Senhor. Precisamos agradecer, irmãos. Muitos já se foram. Muitos já perderam as suas vidas e não tem mais essa oportunidade de agradecer a Deus. Mas nós temos. Hoje, irmãos, às 19 horas nós temos o nosso culto que será transmitido online para os irmãos. Será ao vivo, será transmitido ao vivo o nosso culto às 19 horas aqui na Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite. Irmãos, se preparem nesse domingo. Orem a Deus, parem um pouquinho, chame a sua família no seu quarto, na sua sala, no melhor lugar da sua casa. Convide o Espírito Santo a estar com a sua família e com você nesse momento de oração, nesse momento de resguardo, diante dessa epidemia, nesse momento, irmãos, em que nós só temos uns aos outros e temos a Deus por nós. Chame sua família, chame seus filhos, coloque-os debaixo das suas asas e presenteie-os com a oração da fé. Oração que coloca nas mãos de Deus todo cuidado, toda ministração de paz sobre a vida da sua família. É necessário, irmãos, que aprendamos a caminhar com Deus como aqueles irmãos tiveram que aprender. Sendo perseguidos, passando por dificuldades, precisando de curas, de sinais, de prodígios, de milagres, que só a mão de Deus, que nunca está encolhida, pode fazer. Eu sei que a sua casa, meu irmão, precisa de um milagre, como as nossas casas precisam de milagres. Mas o melhor e o maior milagre que Deus pode fazer na vida da sua família, na sua vida, nessa manhã, é colocar você diante da sua palavra eterna e dar a você significado de filho, adotado, guardado, protegido pela presença santa do Espírito Santo de Deus e pelo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que a sua casa esteja em ordem. Espero que as palavras que tenham saído da sua boca sejam palavras de consolo, de alegria, de felicidade para as outras pessoas. Eu espero que da tua casa tenha emanado a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais do que nunca precisamos dessa presença santa de Jesus conosco e com a Igreja de Deus, para que possamos dar significado às nossas obras. Estejam conosco às 19 horas. Esteja conosco às 19 horas. Não deixe que qualquer outro motivo te impeça, só porque você tem a facilidade de participar do culto a hora que você quiser. Não, participe às 19 horas. Ore nesse domingo, prepare o seu coração, prepare a sua vida diante do Senhor, que Ele ministre graça e um profundo amor no seu coração para com a casa de Deus, para com os negócios de Deus, para com as obras de Deus, para com a misericórdia de Deus. Seu coração precisa estar voltado para isso, porque senão, irmãos, nesse distanciamento, nessa dificuldade que temos, pode ser que o nosso coração desaqueça, pode ser que o nosso coração desapegue da casa do Senhor. Isso não pode acontecer com o seu coração. Transforme hoje a sua casa em casa de oração. Eu quero orar com você nesse domingo, pedindo a Deus que guarde a sua casa, guarde o seu lar e a sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, ó Deus, te agradecer nesse momento, nessa manhã de domingo, pela vida dos meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite, dos meus amigos, dos nossos amigos, daqueles que comumente, ó Deus, escutam de nós a palavra de Deus. Rogo ao Senhor, ó Deus, que transforme cada casa nesse domingo em um lugar, ó Deus, reservado para a presença santa do Teu Espírito, para a presença santa de Cristo Jesus. Ó Deus, que cada irmão tome a sua família
e a abrace nessa manhã, trazendo-as, ó Deus, para a oração ao Senhor. Que cada pai de família, ó Deus, tome a sua responsabilidade e chame a sua família, sua esposa e seus filhos, seus parentes, para essa oração que não pode faltar, para esse contato com o Senhor que deve nortear a vida cristã. Deus abençoe os meus irmãos, abençoe a toda a população dessa cidade, de todo o Brasil, todo o mundo. Livra-nos, ó Deus, desse vírus maldito que tem trago, ó Deus, tanto sofrimento a tantas pessoas na nossa terra, na nossa família, na nossa igreja e em todas as igrejas do Senhor em todo o mundo. Ó Deus, a tua mão não está encolhida e a tua mão, ó Deus, há de fazer curas, milagres e sinais no nosso meio e no meio dos incrédulos, para que creiam no único Deus que pode salvar e livrar. Obrigado, Deus, pela tua presença conosco. Obrigado, Deus, pela tua graça conosco. Ajuda-nos, ó Pai Celeste, para que possamos juntos louvar, engrandecer o teu nome, até, ó Deus, a possibilidade de tremer o lugar onde oramos. Que trema o nosso coração da santa presença do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por esse dia. Abençoa-nos, livra-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor seja com todos, para que nós possamos observar a ação perfeita, valorosa, graciosa, bondosa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo nas nossas famílias. Bendita seja a tua casa, bendita seja a tua casa. Que Deus a abençoe sobremaneira, para que assim a casa do Senhor seja cheia de casas de irmãos guardados, municiados, cheios da presença santa do Espírito Santo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus até às 19 horas, querendo o Senhor.